Já botamos a sala para gravar. Então, boa noite, meninas. Soninha, Dani, Rosemary. Vamos iniciar. Eu acho que hoje é um bate-papo assim bem... Bem o quê? Bem construtivo. Eu acho que eu vou usar essa palavra, né? Por quê? Porque eu vou falar um pouco sobre prosperidade e crescimento e vou falar um pouco, né, daquilo que nos limita, né? Então, baseado muito nas minhas experiências, em tudo aquilo que eu vivenciei, por mais que eu continue estudando até hoje, né, assim, o aprimoramento a gente não para nunca, mas eu consigo, de repente, vamos dizer assim, enxugar um pouco desse conhecimento e colocar uma coisa prática, tá? Então, a gente escuta falar muito de crenças limitadoras, né? Então, o que são crenças limitadoras? A gente tem que começar a compreender isso. E isso, Dani, no curso, a gente vai estar falando, tá? Então, isso faz parte do curso, porque o primeiro módulo, a gente trabalha a porta do oeste, que é a porta do curador, da autocura. E a gente vai falar justamente sobre isso, porque é por aí que a coisa tem que começar. Se a gente não compreender isso, a gente não transforma a nossa vida, tá? Então, o que são crenças limitantes? Tá? O que a gente tem que ter em mente, tá bom? Que a nossa mente lógica, tá? Ela é uma mente que ela atua como se fosse a minha secretária ou o meu secretário. Ou seja, imagine que a mente lógica ela é o vice-presidente da minha grande empresa chamada César, Consciência. Tá? Porque quem manda, na realidade, nessa empresa é o subconsciente. Então, eu botei até aqui no quadro, só para ajudar um pouco a gente entender, né? Então, está aqui, ó. 95% é mente subconsciente. Então, a mente ela é dividida em 3 etapas, tá? Procura entender assim, a mente não é o cérebro. O cérebro é algo orgânico, hemisfério esquerdo e direito. Eu não estou falando do corpo orgânico, tá? Eu estou falando de uma coisa que ela é abstrata, que a ciência não sabe nem provar. Se você perguntar à ciência o que é a mente, eles não sabem provar o que é a mente. Tá? Ninguém nunca provou a existência da mente. Só que a gente compreende essas divisões e chamamos de mente. Mas não tem nada. Tá? A ciência não prova a existência da mente. Tá? Os neurocientistas estudam a parte biológica da mente. Né? Eles estudam o cérebro. E estão entendendo mais ou menos como é que ele funciona. Tá? A cultura oriental, vamos colocar assim, principalmente a cultura hindu, tem um conhecimento mais profundo sobre a mente. Então, todos esses termos que eu vou falar aqui, e que a ciência, a parapsicologia adota, ela já é um conhecimento muito antigo. Ele divide a mente em 3 etapas. Mente consciente, que é essa mente que a gente está agora aqui atuando, tá? E tudo que eu estou falando aqui para vocês, tá bom? Se quando terminar isso aqui, eu fizer uma prova com vocês, vocês não vão tirar nota boa. Por quê? Porque a mente consciente, a memória dela é muito curta. Mas só aquilo que realmente você ouviu profundamente e que mexeu com você, o que é mexer com a gente? Que fez sentido, foi para o inconsciente. Aí gravou. Fica travado, pô. Não é o plim-plim da Globo, mas dá para salvar. Voltou. Miguel, agora ele ficou mudo. Pronto, liberei aqui o microfone. Pronto, vamos lá. Miguel apareceu para te salvar na hora, que engraçado. Tá. Onde foi que eu parei? Mente consciente. Tá. Então, se quando a gente terminar aqui esse bate-papo, eu passar uma prova para vocês, vocês vão acertar muito pouco das questões. Por quê? Porque a mente consciente, ela é uma mente que ela grava em períodos muito pequenos. Tá? Mas aquilo que fez sentido, de repente eu falei aqui alguma coisa e tu... Ah, agora eu entendi. Sabe quando vem aquele... Ah, ok, entendi. Isso foi para o teu inconsciente. Isso ficou gravado. Tá? Então, a mente consciente, ela é temporal. O tempo dela de armazenamento é muito curto. Por quê?
Porque ela não tem o armazenamento que o inconsciente tem. Então, ela precisa estar eliminando informações para que ela possa prestar atenção no próximo. Sabe aquela fila? É como se ela fosse pegando... ela vai arquivando, chega uma hora que o arquivo bateu 100, aí começa a jogar aquele lá do começo do dia para fora, porque ela tem que botar, ok? Isso é a nossa mente lógica consciente. Você falou que tem 3 etapas. Pronto. A mente subconsciente é a mente no qual a gente é programado. Tá? Então, qual é a primeira programação que a gente tem? É a programação do zero, né, do que a gente chama na psicologia chama da primeira idade. Tá? Algumas linhas colocam que seria do 1 aos 5 anos. Tá? Outras linhas, hoje mais avançada, coloca que até os 7 anos. Tá? O que eles entendem que de 1 até os 5 anos, há uma linha que fala que nós estamos em estado de hipnose, que eles chamam de teta. Teta é hipnose. Que já dos 5 aos 7 anos, a gente já está numa construção, a gente já consegue ter já um pouco da lógica. Tá? Então, a gente vai ficar dentro desse 1 aos 5 aos 7 anos. Tá? Então, tudo aquilo que a gente vivenciou, tá? Dos nossos pais, a minha cultura, porque existe o que a gente chama de crença cultural. Então, a crença cultural ela é uma coisa que a gente precisa olhar. Então, imagine, né, se eu, por acaso, nessa encarnação, fosse nascer numa tribo, né, e tivesse o cargo do pajé. Em algumas tribos, o cargo do pajé pode ter 3, 4 esposas. Não é isso, Rose? Rose conhece alguma coisa de tribo. Agora, eu aqui fora, na sociedade do homem, eu não posso ter 3, 4 esposas, porque isso está errado, porque na Constituição está errada. Então, a gente chama isso de crenças culturais. Tá? Da mesma forma que essa crença ela é construída e fica armazenado, por quê? Porque desde criança eu via aquela pessoa com 3, 4 esposas, eu vi algumas coisas e aquilo, por repetição, ficou no meu inconsciente. Então, aquilo ali, para mim, faz sentido. Tá? A outra parte que a gente encaixa nisso é aquilo que os nossos pais acreditavam como valores e foi nos colocando. Então, por isso que tem aquele livro, né? Primo Pobre, Primo Rico. Por quê? Porque um nasce numa situação que o pai não tinha uma mente para fazer dinheiro, não era um comerciante, né? Ele era um artista, ele era um músico, né? Então, ele não tinha uma mente para gerar dinheiro. Então, ele vivia um pouco ali na escassez, né? Todo mundo que passa pelaquela vivência vai ter dificuldade lá na frente, se não for um artista, tá? De prosperar financeiramente. Por quê? Porque quando era criança, ele escutava, via o pai ali nas limitações, via a mãe, né, naquele sufoco todo, enfim. Tudo aquilo que a gente tem como uma questão de escassez. Eu tive essa experiência na minha infância. Né? A minha infância foi uma infância muito pobre, tá? Mas isso aí é uma coisa que normalmente eu falo nos cursos. Né? Até o meu avô havia prosperidade. Quando meu avô sai de João Pessoa, vende tudo lá. Ele era muito bom, tinha um comércio, tinha um sítio, trabalhava na rede ferroviária, vendeu tudo lá, porque a família toda veio para o Rio, porque na época o Rio era a capital, e aqui o pessoal ia prosperar aquela coisa toda, e quando chega aqui, as coisas não deu certo, aquela coisa toda, e ele se vê morando num terreno, numa casinha pequena, com 16 filhos. Né? Então, aquilo ali gerou para ele uma doença, e ele acabou morrendo desse desgosto. Então, como eu abri minha geração, eu peguei essa fase da escassez da minha família. Tá? Eu peguei isso. Mas é uma coisa que eu boto como experiência. Tá? Aí já seria um pouco da minha experiência. É como se a minha mente, meu subconsciente, ela não aceitava muito aquela situação.
Tanto que foi já com 10 anos eu já estava trabalhando, eu já estava vendendo picolé, eu ia para a feira com os meus tios, enfim, eu me virava, eu queria fazer dinheiro. Então havia ali uma situação, acho que inconscientemente, tá? Hoje eu vejo isso, eu meio que dizia não para aquilo. Eu me lembro que eu dizia para mim mesmo, eu tenho uma vivência assim que de manhã cedo, eu trabalhava com meu tio na feira e eu me lembro que quando eu saí de manhã cedo estava escuro, né? Devia ser 5 horas da manhã, devia ser aquele período de outono, inverno, e eu olhei para o céu e vi as estrelas, né? E eu perguntei para o meu tio, por que eu fui dormir? Estava escuro, eu acordei, não está escuro. Eu não sei quantos anos eu tinha. Não lembro o que meu tio falou, mas eu me lembro que eu falei quando eu saí no portão da minha casa. Falei assim, eu não nasci para ter essa vida, eu não vou ter essa vida. Ali eu fiz um decreto, né? Então, assim, nos meus cursos eu falo sobre decreto. Eu decretei alguma coisa naquele momento, tá? Então, assim, eu não lembro de nada do que meu tio me deu como resposta, mas eu me lembro o que foi que eu falei. Isso ficou gravado no meu inconsciente, tá? Então, ali eu acho que eu já vim mudando essa chave, tá? Então, aquelas situações ali eu procurei não trazer muito para a minha vida, ou seja, o ambiente que poderia programar o meu inconsciente, de alguma maneira eu fui quebrando isso, não com a consciência que eu tenho hoje. Hoje eu tenho outros meios, outros conhecimentos de quebrar algumas coisas. Mas ali eu acho que é assim, aí vem uma questão de espírito mesmo, né? Já me orientando, não aceita isso como verdade e, enfim, eu falei justamente sobre isso. Então, assim, a gente precisa olhar para a nossa vida, para o setor da nossa vida, e identificar o que não está fluindo. Identificar por que eu me esforço tanto para aquelas situações. Ela poderia estar fluindo de uma forma mais tranquila, tá? E aí tem 3 pontos que a minha experiência me diz. Tá? Primeiro, pode ser uma programação da minha primeira, né? Ali da minha primeira infância e da minha adolescência, tá? E da minha juventude. São 3 momentos que a gente guarda como memória as situações. A primeira é a programação raiz, tá? São os valores. Né? Se eu nasci num ambiente de muita prosperidade, de muito amor, muita alegria, eu vou buscar isso na minha vida. E serei um cara automaticamente assim. Se eu parto de uma relação, né, que eu via meu pai e minha mãe brigando, aquela coisa toda, eu posso começar a ficar no meu inconsciente o quê? Bem, relacionamento é uma coisa ruim. Olha só o que eu vejo do meu pai e minha mãe. Hoje eu poderia ser um cara de 55 anos. Não, eu tenho uma filha, mas eu prefiro ficar sozinho. Por quê? Eu já vi muito isso. Né? Assim, eu já atendi muita gente na minha vida. Então, eu consegui identificar onde vinha aquilo. Havia até uma certa vontade quando ele olhava para o modelo de uma família. Mas ele não conseguia. Cara, assim, não dá um negócio dentro de mim. Sabe? É tipo assim, aquela pessoa que chega num lugar, aí vê ali uma barata, um exemplo. Ela sente um negócio no corpo, não sei o que, um bichinho lá longe, e ela sente uma reação no corpo. O que é isso? Isso é memória já muscular. Alguma coisa, quando ela era criança, ela devia estar ali brincando, sabe aqueles besouros que vêm voando? Alguma coisa de asa que vem voando e que ficou perturbando ela, aquela coisa toda. Ela começou a chorar e entrou em pânico. O que ficou gravado no inconsciente? Que tudo que é pretinho, que voa, eu vou entrar em pânico. E aquela sensação que quando ela tinha 5 anos, aquilo volta, porque existe uma memória muscular. Ai, meu Deus, me dá um negócio por dentro, fico me coçando. Vocês já viram isso? Isso é o quê? Porque o nosso inconsciente, ele grava tudo aquilo que traz muito uma emoção. O que é emoção? Só existem 2 tipos de emoção. Tá? Ou de raiva, ou de felicidade. Felicidade é prazer, é bem-estar, mas tudo ou é raiva ou é felicidade. Ou você está feliz, por isso que eu falo. Como é que você está? Ah, mais ou menos. Cara, não existe mais ou menos. Ou tu está bem ou você não está. Né? Porque a gente vai partir de um princípio assim, ou você gosta ou você não gosta de mim. Você gosta de mim? Não, mais ou menos. Como assim mais ou menos? Pô? Ou tu gosta ou não gosta, cara. Ou tu se identifica com a minha energia ou então não. Então, a gente tem que realmente trabalhar isso, tá? Para que a gente fique claro que precisa ser trabalhado, tá bom?
Isso é o que a gente chama de memórias. E essas memórias ficam no nosso inconsciente. Ok? E aí, o que vai acontecer? Primeira infância, a gente vai para a escola, né? E ali na escola a gente tem vários tipos de programações que a gente vai ver, né? Já aconteceu? Eu na escola, eu não era o garoto brilhante que tirava nota boa. Então, a Soninha é professora e Rosimério também é professora. Cara, hoje eu entendo, mas naquela época eu não entendia. Eu era avaliado se eu daria certo na vida ou não pela nota que eu tirava. Então, você imagine, para o meu inconsciente, ele sempre, quando chegava a prova, vinha medo. Por quê? Porque eu vou tirar uma nota ruim, em casa eu vou ser avaliado pela minha professora, olha, ele tem alguma dificuldade, cara, tem que botar ele no reforço. Então, imagine você começando a entender, aí tu olha para o outro, que tira uma nota boa, o que você vai pensar? Pô, meu irmão, eu sou um burro mesmo, eu sou um zero esquerda. Cara, o que eu vou dar na vida? Olha quantas... E isso, naquela época era o quê? É o primeiro ano, né? Eu sou da época do primeiro ano e do segundo ano, né? Hoje é normal, fundamental, nem sei mais como é que é isso. Imagina, eu fiquei aquele tempo todo, né? Tendo acreditando que eu não era um cara inteligente. As minhas notas eram ali 5, aí fazia um trabalhinho para ajudar na nota, para não ficar, né? E eu fui acreditando naquilo ali tudo. Eu passei por isso, tá? Eu passei por isso, né? Eu fui acreditando naquilo ali tudo. Por quê? Que quando eu olhava os meus irmãos, eu tenho um irmão, Júlio, que ele mora em Vitória. Nossa, Júlio começou a falar inglês muito cedo. Cara, o Júlio só tirava nota 9, 10, aquela coisa toda assim. Então, quem era o ponto de referência? Eu sou o mais velho, para me passar de ano era né, um tormento. Enquanto o Júlio, cara, pô, tipo assim, era show de bola. Então, a referência era quem? O meu irmão. Os presentes eram para ele ganhava a bicicleta, aquela coisa toda. Eu quase não ganhava nada, porque assim, eu não conseguia tirar uma nota boa e às vezes repetia de ano. Então, o que eu comecei a ver? O que poderia ter acontecido ali? Eu fiquei com raiva do Júlio. Porque o Júlio ganhava os presentes melhores, porque ele estava se esforçando, e aquilo que eles não conseguiam ver, não é que o César não é inteligente, ele tem uma mente brilhante, mas para um outro campo da existência da vida, né? O cara consegue ver coisa, ele tem uma sensibilidade que assim, que não é lógica, né? Aí pronto, hoje o Júlio está eu estou com 55, o Júlio está com 52 anos, vive uma vida infeliz, está gordo, careca, está casado com uma pessoa que, porra, cara. Um dia eu falei para ele, olha só, essa menina toma... é meu irmão, eu falei, a Marta está tomando hormônio de homem, cara, que até bigode ela tem, ela é mais forte do que você. Ele tem hora que eu tenho medo dela de encarar ela. Porra, a mulher tem quase 2 metros, parece um homem. E sabe, assim, toda... E montou lá uma fabricazinha de gelo, entrega gelo no caminhãozinho dele. Sabe assim, eu olho pro meu irmão, cara, e falo assim, cara, tá esperando o quê? A morte te chamar, cara? Era um cara bonito, sabe? Ganhou muito dinheiro na vida, porque ele sempre foi muito inteligente, aquela coisa toda. Quando eu olho hoje assim, né? A gente chegou aos 50 anos, eu olho para o Júlio, que era um modelo, todo mundo, não. Mas o que aconteceu? Em algum momento da vida dele, ele perdeu esse brilho. Isso aí já é o pessoal do módulo 2, que eu vou falar de perda de poder pessoal. Entendeu, Sônia? Esse assunto que eu estou trazendo aqui é um assunto que vai estar no curso. Em algum momento da linha da vida dele, e que ninguém sabe, assim, o santo de casa não faz milagre, então ninguém gosta de ser tratado por mim. Entendeu? Ninguém quer fazer nada comigo, né? Porque, pô, qual é essa? Sim, há uma intimidade, o cara não vai acreditar no que eu vou falar para ele. Eu até entendo. Então, em algum momento da história da vida dele, ele perdeu esse feeling. Entendeu? Porque quando eu olho hoje a história da vida dele, que eu olho o quadro, o Júlio que eu conheci jamais estaria numa situação como essa. E é isso que eu quero que vocês entendam. Então, primeira infância, eu tive o período da escola, ali eu acreditei em muita coisa com meus professores, e que a minha nota no papel dizia que eu poderia ser, tá? E depois a fase de adolescente, né? Eu começo a namorar, e começo a ir para o mundo, aquela coisa toda, e lá, enfim. Ali tem algumas decepções. O primeiro amor, que a gente nunca esquece, não tem essa frase?
Eu me lembro da minha primeira namorada. Eu tenho a imagem dela no meu inconsciente, que foi algo tão lindo, tão fantástico para mim. Foi minha primeira namorada, foi a primeira namorada que eu tive minha primeira relação. Foi algo muito mágico. Lembro até do nome dela. Então, assim, o meu foi fantástico, foi mágico. Então, assim, eu não esqueço. As outras, cara, vou fazer um esforço. Só quando eu bebo um chá que eu faço um trabalho, né? Pedindo perdão às minhas relações, é que eu me lembro de algumas. Mas a minha primeira eu não preciso tomar nada, porque assim, ela vem na minha imagem, porque ficou marcado. E depois eu tenho as decepções, né? De me apaixonar e depois me sentir que a coisa não deu certo, que eu fui traído. Tudo isso vai ficando no inconsciente. Por quê? Porque houve dor. Dor e prazer. O inconsciente grava, a mente lógica não grava. Tá? Como é que isso se manifesta? Quando você, de novo, está perante uma situação que lembra aquela história. Lembra a história da barata, que a pessoa fica toda, quando era criança, os bichinhos estavam voando na cabeça dela? Quando eu vou para uma relação, que eu começo a me apaixonar, que eu começo a me envolver, ver um negócio me trava. Na psicologia, chama isso de paradigma. É como se fosse uma programação. Olha, não se apaixona. Lembra que você já se machucou? Que você sofreu? Que você foi traído? Aí você puxa aquele freio de mão, não, deixa eu ficar por aqui. Mas isso não está consciente em nós. Isso está inconsciente. Então, eu estou dando exemplo, né? Olha para a sua vida, aonde não está fluindo, seja financeiro, seja de relacionamento, seja saúde, gente, seja o que for. Tá? A história está inconsciente em nós. Então, crenças limitantes e os sabotadores, eles estão incluídos nesse quadro que eu coloquei aqui para vocês. Tá? E está inconsciente. Por quê? Porque a mente lógica, ela não consegue acessar. Por quê? Ela precisa estar consciente dos meus 5 sentidos. Eu estou aqui agora, mas qualquer barulhinho que aconteça, eu vou prestar atenção. Tá? Então, não há espaço para que, de repente, eu consiga perceber alguma coisa que está me limitando. Aí vem um pouco da minha experiência. Então, César, como é que eu faço para me acessar alguma coisa do meu inconsciente? Aí vem o poder do silêncio, a meditação. Tá? É uma ferramenta fantástica, porque quanto mais eu conseguir me aprofundar no meu silêncio, por isso a frase, conheça-te a ti primeiro, você vai tendo acesso àquilo que precisa ser trabalhado, ou seja, aquilo que está inconsciente, ele começa a se revelar para você. Vem como insight, vem de repente num sonho, ou de repente, sabe, quando você está assim, aí parece que você, como se fosse um déjà vu, que dá aquela, que tu entra, tu sai desse mundo e vai no outro e volta. Ok? Que a gente chama de evidência, né? Você teve uma clara evidência, né? É como se você fizesse um deslocamento no espaço e volta. E ali você viu alguma coisa. Quando isso acontece, é o inconsciente nos revelando. Mas, para isso, essa mente lógica, que é a primeira mente, ela precisa estar organizada. Se ela está acelerada, se ela está entupida de informações, não há espaço. Se você não dorme bem, não há espaço. Claro, se você não pratica a meditação, não há espaço. Tá? A meditação, gente, a minha experiência, e hoje cientificamente já é comprovado. Se você botar lá www, neurociência e meditação, tá? Meditação e cura, que hoje a sociedade científica estuda muito sobre isso. Quando a gente está começando a trabalhar essa questão de ficar no silêncio, só começa a dar um efeito de trazer, vamos dizer assim, a parte bioquímica do cérebro, só começa a dar um efeito no nosso corpo a partir de 40 minutos a 1 hora em meditação. Menos do que isso, não há efeito orgânico. Isso já é provado cientificamente. Tá? Menos do que isso, não há um efeito. Por isso que eu digo, começa 15 minutos, todos os dias. Faça 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. Tá?
Hoje, por exemplo, eu já meditei 3 vezes. De repente, antes de eu dormir, eu vou ficar em silêncio de novo. Ok? Então, a meditação é que vai abrir mais informação, vai trazer mais informação dessa mente subconsciente. Ou seja, a nossa vida, na realidade, ela é regida pelo que está no nosso subconsciente. Por quê? Porque é a mente dos hábitos. A mente dos hábitos não é a mente lógica. A mente dos hábitos é a mente subconsciente. Lembra, assim, quem é que sabe dirigir aqui? Lembra a primeira vez que a gente pegou num carro para dirigir? Como era uma loucura aquilo, a gente achava que não conseguia. Que tinha que olhar para o retrovisor, pedal, e que não sei o quê, e faz. O que fez hoje a gente dirigir automaticamente? Né? Eu posso conversar, posso não sei o quê. Foi o quê? A repetição. Eu repeti aquilo ali tantas vezes que ela saiu da lógica e já foi para o automático. Tá? Então, tudo que é automático em nós, que a gente chama de hábito, está no nosso inconsciente. A partir de amanhã eu vou começar a meditação. Não. Se você não começar hoje, você não vai começar nunca. Por quê? Porque não é um hábito. Por isso que é só uma informação. É o que eu falei. Se quando a gente terminar essa sala aqui, eu der uma provinha para vocês do que eu falei, vocês só vão lembrar 30% do que eu falei. Por quê? Porque a mente lógica, ela é o quê? O tempo de armazenamento dela é curto. Porque ela precisa armazenar outra coisa. Mas se eu falei alguma coisa aqui que fez sentido para você e tu fez, agora eu entendi, na prova tu vai acertar. Por quê? Porque esse ano bateu com alguma informação que fez sentido que estava guardado aí. Isso é aprendizado. Quando eu leio um livro a primeira vez, é informação. Quando eu leio a segunda, melhorou a informação. Quando eu leio a terceira vez, está melhorando a informação. Quando eu leio a 15ª vez, agora sim. Aquilo que está ali no livro eu posso começar a recitar, porque já vem automaticamente na minha mente, como alguém fala. Então, o poder da repetição é a chave da gente transformar a nossa vida. Mas se eu faço hoje, faço daqui a 2 dias, ou faço semana que vem, não tem transformação. Aí o que a gente chama de disciplina. E cientificamente já foi provado. Se durante 90 dias você fizer a mesma coisa, acabou. A partir dali vai virar 100, 120, vai virar a tua vida toda, porque você criou um hábito. É o mesmo processo de dirigir. Imagine, 3 pedais, eu só tenho... Né? Como é que eu vou fazer com o meu pé? Tu trocava de pé, como é que tem que passar a marcha? E tem que olhar para o retrovisor, porque não sei o quê. Lembra a loucura que era? Porque, logicamente, a minha mente dizia que não tinha como eu fazer aquilo ali tudo de uma vez. E hoje? Tu senta lá, e aí, legal? E atende o telefone, faz no seu... Cara, você medita. Eu tenho um hábito, às vezes, eu estou lá dirigindo assim, minha mente dá uma viajada, eu estou pensando em alguma coisa. Por quê? Porque a mente automática, ela está atenta a tudo, mas a mente lógica, que é a mente que faz a projeção, ela consegue fazer isso. Bem, quando eu chegar lá, eu vou começar pela porta da esquerda, mas depois eu vou pela direita. Bem, eu vou ver se fulano... Quem é que faz isso e não trabalhar? Dani deve fazer muito isso no carro. Ela está indo para o trabalho e já deve estar imaginando. Bem, quando eu chegar lá, Beltrano vai não sei aonde, eu vou mandar fulano de tal ir no mercado tal, o outro, o boy vai não sei o quê, e para lá. Tá, mas aí eu vou... Cara, o carro já vai automático na estrada, ela está dirigindo, mas está já passando na mente dela como ela vai fazer o dia a dia dela no trabalho. Isso, a gente não faz isso? Por quê? Porque a mente lógica é que projeta. A mente inconsciente é que está no automático. Dirigir já se tornou automático. Então, toda vez, né, que tu chega em casa, teu marido deixou as coisas fora do lugar, o seu filho. Ah, meu Deus, eu já falei que eu não aguento aquela coisa toda. Se você não reparar isso, chegou em casa, viu tudo fora do lugar, vem a neura. Respira. Meu Deus. E vai. Dia seguinte vai chegar, está tudo desarrumado. Aí vem a neura para gritar.
Tu vai repetir isso tantas vezes que daqui a pouco, ih, mãe, você está diferente. Antigamente você reclamava, gritava com a gente. O que que houve? Aí tu fala assim, não, eu me eduquei. Estou me tornando uma outra pessoa. Mas eu quero ver isso aqui arrumadinho, ok? Não abusa, não. Da minha boa vontade, nem da minha paz. É assim que a gente quebra um hábito. Conseguiram entender isso? Por quê? Se você não olha, aí vem o observador, né? Isso eu ensino no curso. Eu tenho que ter um observador para perceber, tá vendo? Toda vez que ela fala aquilo para você, você se sente mal. E aí você quer responder a ela. Opa, se isso vai gerar uma briga, se eu vou ficar mal depois, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho como mudá-la, mas eu vou me mudar. Olha que não sei o quê. Ok, vou procurar corrigir. Nossa, ele está diferente. Antigamente rolava aqui uma confusão, ele não está mais. A outra pessoa vai acabar cansando de falar com você, porque tu não está mais brigando. Ou você vai começar a prestar mais atenção, que relacionamento é isso, gente? Bem, eu sei que isso aqui incomoda fulano. Eu vou procurar, então, fazer de uma forma que não incomode ela. Eu acho que relação é isso, né? Eu não vou fazer porque eu sou relação. Não, eu também quero me corrigir. Pô, se eu sei que isso aqui incomoda ela, é a mesma coisa quando ela fala assim, olha, poxa, eu sei que César gosta de uma saladinha, assim, aquela coisa, e hoje eu vou fazer para ele. Poxa, gratidão, obrigado, né? Vou ficar feliz. Pô, hoje tem uma salada, pô, adoro essa salada. Eu vou até agradecer. Relacionamento é isso. Tem hora que você faz, porque assim, poxa, eu sei que ele gosta. Mesma coisa, né? Eu convivo com uma pessoa que ela gosta da casa arrumada, e eu não sou um cara tão arrumado. Tá? Então, assim, isso é uma natureza minha, que eu venho há anos tentando corrigir, mas não sei. Aí eu fico procurando justificativa, porque diz que os grandes gênios, a casa dos caras era livro até no teto, era livro não sei onde. Eu tenho um quarto lá que tem livro, a hora que eu já entro assim, eu tenho que empurrar a porta que tem livro, é uma bagunça. Mas quando eu olho ali, eu não vejo que aquilo é uma bagunça. Eu sei onde estão os livros que eu quero. Para outras pessoas vai querer assim, tá vendo isso aqui? Isso aqui está arrumado, isso aqui não foi eu que fiz, tá vendo os livros aqui? Eu não sei se eu vou ter uma estante assim.